Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa oportunidade de viver essa vida linda que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. Amém? Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, querido. Deus é bom. E assim que você chegar no seu lugar, eu quero que você pegue sua Bíblia, levante ela bem alto comigo. O máximo que você puder aí. Não tem problema mesmo, a Bíblia digital tem o mesmo poder da Bíblia de papel, amém, irmão? Né? A modernidade está aí para te servir. Eu lembro de uma vez que uma pessoa chegou e falou assim: ô louco pastor, mas vocês não leem Bíblia de papel? Eu falei: leio, cara, eu gosto de ler minha Bíblia de papel. Né? Por que você anda com a Bíblia no telefone? Né? Porque aqui eu estou com 14 Bíblias na mão, né? E é muito mais leve carregar um smartphone do que a Bíblia, né? Então segura ela aí, então diga comigo assim: essa é a minha Bíblia. Diga, é a palavra de Deus. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso e vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga, meu coração está aberto, a minha mente receptiva para receber a palavra. E eu estou saindo daqui desde agora, transformado no nome de Jesus. Amém. Você crê nisso que você acabou de confessar? Amém? Falar a palavra, confessar aquilo que você crê é algo muito, mas muito importante. Quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui já desejou ter algum superpoder aí? Quem já decidiu aí? Já desejou? Não é? Qual superpoder você queria ter? Quem aqui queria andar igual Flash? Quem queria andar igual Flash? Olha aí. Quem é que queria ter o poder de ler pensamento? Nós daí, né? Quem queria ter o poder aí de dinheiro infinito? Quem queria ter? Não, aumentou, né? A mão mais aí, né? Quem queria ter o poder de ser bonito aí, né? Tem alguns, é isso aí, né? Esses aí são as pessoas sinceras que levantaram a mão agora, não é verdade? Eu falo, muitas vezes a gente sonhou sempre em desejar e sempre quis ter poder e sonhou com isso. E quando a gente começa a crescer, o que é triste é que parece que cada vez mais se torna mais distante essa realidade de ser um super-herói. Não é? Daqui 2 semanas está inaugurando aí, não é? Estreando, melhor dizendo, Vingadores, não é? Endgame lá, Ultimato, filme final, o pessoal já comprando aí os ingressos, e todo mundo doido para ser Capitão América, o outro Hulk, o outro Homem de Ferro, todo mundo querendo ter poder. Deixa eu perguntar algo para você, outra coisa agora. E se eu dissesse que você tem poder? Se eu dissesse, querido, que talvez o poder que você tem buscado, você já tem, está disponível em você e você só precisa usar, quem ia ficar feliz? Sabe, querido, nessa noite eu quero dizer que você não é um super-herói, você é melhor do que um super-herói. Eu quero dizer, querido, que o que torna uma pessoa um super-herói é um superpoder que ela possui. Mas você não apenas possui poder, mais do que isso, você possui uma filiação, você possui uma paternidade, você possui autoridade, você possui um Deus que te guia o tempo todo. Você não é um super-herói porque super-herói depende apenas da sua força, você depende daquele que é detentor de toda a força, e sabe o melhor de todas as coisas? Todo o poder que está nele, ele deixa disponível para mim e para você usarmos qualquer momento da nossa vida. Nessa noite eu quero falar um pouco com você, querido, sobre aquilo que Deus desde a criação nos ensina. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo de número 1. Nós incentivamos sempre, querido, você conhecer o Novo Testamento e usar o Novo Testamento para entender o Velho Testamento. No Velho Testamento existem muitas verdades. No Novo Testamento não narra sobre a criação, mas no Velho Testamento sim. Então nós não podemos jogar o Velho Testamento fora. Nós precisamos aprender a ler e compreender as verdades segundo uma luz da nova aliança. E em Gênesis capítulo de número 1, você está lá comigo? No versículo de número 1, está lá no início da sua Bíblia. Quem tem dificuldade de achar, vira aí as primeiras páginas, você já acha. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma
e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você consegue imaginar essa cena comigo? Quando de repente estava ali, no princípio, Deus cria os céus e a terra, mas ali está dizendo que as coisas estavam fora de ordem, as coisas estavam em caos, as coisas estavam desestruturadas, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Deus estava ali no início da criação, mas Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 2, diz algo que me chama muita atenção. Ele diz que em meio a esse caos, em meio a essas trevas, o Espírito de Deus pairava, voava, ele estava sobre aquelas trevas e aquele caos. Você consegue imaginar comigo isso ou não? Eu lembro de uma certa ilustração, que uma pessoa disse que no original do hebraico, era como uma galinha estando sobre os seus ovos, chocando e cobrindo os seus ovos. Fica melhor de você entender? E aí de repente estava lá, Deus olhando para aquilo, trevas, caos, e sobre todas essas coisas, o Espírito voando. O que me chama a atenção, irmãos, é que muitas vezes nós sempre ouvimos que a luz dissipa as trevas. Você já ouviu isso ou não? Sim ou não? Quem aqui já ouviu que Deus é luz e dele não há treva alguma? Sabe o que me chama a atenção, querido? Luz dissipa as trevas. Mas você sabe o que é luz? Luz é uma manifestação de poder. Gênesis capítulo de número 1, no verso de número 2, não está dizendo que existia luz, mas existia poder. E enquanto esse poder não estava manifestando algo, as trevas e a desordem predominavam sobre aquele lugar. Pastor, o que é que você está dizendo? Quando nós lemos Gênesis 1, nós estamos vendo que existia uma necessidade. Existia uma terra a ser criada, existia um caos a ser ordenado, existia também poder disponível para operar e construir o que era necessário, mas nada estava acontecendo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: nada estava acontecendo. Pastor, dá um outro exemplo para mim. Eu dou. Quem aqui tem conta de luz para pagar esse mês aí? Quem tem conta de luz para pagar? Beleza. Agora deixa eu contar algo que já aconteceu comigo. Eu lembro que certa vez chegou uma conta de luz na minha casa para eu pagar. Vinha lá o papelzinho. A minha conta do banco tinha dinheiro suficiente para pagar a minha conta. Eu tinha na minha estante a conta, eu tinha no banco o dinheiro, mas sabe o que aconteceu? Chegou a data do vencimento da conta, eu esqueci de pagar. De repente chega lá um e-mail para mim, colocando: favor deixar em dia a sua conta de energia. CPFL mandou lá. Eu olhei e falei assim: nossa, não acredito. Eu tinha uma necessidade, a conta, eu tinha o dinheiro no banco, mas enquanto esse dinheiro não entrasse em ação para pagar essa conta, eu continuaria tendo aquilo que eu preciso, eu continuaria tendo a necessidade, mas eu continuaria com o mesmo problema. Por quê? Não adianta ter o dinheiro para pagar a conta, nós precisamos usar o dinheiro para pagar a conta. Vou falar de novo para vocês. Irmão, a conta estava ali. O dinheiro estava lá, mas algo precisava juntar essas duas coisas, para que o potencial do dinheiro pudesse exercer algo poderoso, ao ponto de quitar aquela conta e sanar aquela necessidade. Pastor, o que é que você está querendo dizer? No início, irmãos, tinha uma necessidade, e todo o poder para sanar aquela necessidade existia, mas nada estava acontecendo. Por quê? Porque o versículo de número 3 ainda não tinha acontecido. E o que é que o versículo de número 3 do capítulo 1 de Gênesis diz? Diz que disse Deus: haja luz, e houve luz. De uma forma instantânea a luz passou a existir. De uma forma instantânea o poder que já estava lá,
começou a manifestar algo sobrenatural sobre uma necessidade e transformou a condição. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Você pode me perguntar. Eu estou querendo dizer, irmão, que existe poder disponível para mudar o seu casamento, a sua saúde, as suas finanças e o seu futuro. Eu sei que existe conta para pagar, eu sei que existe doença para curar, mas enquanto aquilo que aconteceu no versículo 3 não acontecer na nossa vida, nós teremos a necessidade, nós teremos a provisão, mas nós ainda estaremos em caos. Nessa noite eu quero dizer, irmão, que existe um poder, uma habilidade que Deus colocou para nós, e se nós começarmos a andar e a praticar ela, nossa vida vai mudar. O que é que você está dizendo, Leandro? Irmão, fala! Vou falar de novo para você. Nessa noite Deus está chamando você para começar a falar. Deus está te chamando para começar a usar aquilo que manifesta o poder, a habilidade sobrenatural, que faz de você algo maior do que um herói. Tinha uma necessidade, o poder estava disponível, mas eles estavam aguardando um comando, eles estavam aguardando uma voz. Faz um teste comigo aqui. Você sabe aquela brincadeira onde um começa e o outro completa? Então vai, completa comigo. O Senhor é o meu pastor. Ó, você está bem, hein? Vamos lá agora, completa comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? O que é que o Salmo 23 ainda diz? Que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Quem conseguiu completar pelo menos um aí? Então eu vou dar um mais fácil ainda, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha Agora deixa eu perguntar para você. Quantas vezes você falou esses versículos essa semana? Vou perguntar de novo para você. Você acabou de completar e sabe o que isso significa para mim? Que você sabe eles. Mas agora eu pergunto, quantas vezes nessa semana você acordou pela manhã e você falou, oh, o Senhor é o meu pastor e nada me falta? Quantas vezes essa semana você disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades? Sabe, irmão, muitas vezes eu tenho me deparado com uma seguinte situação nos dias de hoje. Eu tenho visto crentes cheios de fé, mas vazios de confissão. E não adianta você ter um perfume cheio se você não trazer ele para fora. Fé sem confissão é como um dinheiro que não paga a conta de luz. Fé sem confissão é como um potencial destruidor para acabar com as obras de Satanás, mas nada acontece. Por quê? Porque desde Gênesis Deus nos ensinou como deveria acontecer. No início da criação, Deus ele começa a mostrar, Ele não coloca a mão, Ele não faz algo dependendo dEle quanto a Deus. Por quê? Porque talvez as pessoas iriam olhar e falar, não dá, porque eu não tenho o dedo de Deus, eu não tenho a mão de Deus. Mas o que Ele fez? Ele começou a construir o mundo através da sua confissão. Ele mostrou, querido, que através da palavra o mundo foi criado, Hebreus diz. Através da palavra o seu futuro é criado, irmão. Através da palavra você nasce de novo. Através da palavra os demônios correm. Através da palavra a cura se manifesta. E eu quero chamar, querido, a sua atenção nessa noite. Chegou um tempo de falar. Às vezes a gente tem vergonha de falar. Às vezes o medo, eu não sei se você lembra de alguma situação na sua escola, você estava lá e aí era tabuada no 7, você lembra dessa tabuada?
Irmão, é quase um trauma, eu acho que vou ter que fazer uma regressão. A tabuada do 7 eu não conseguia fazer. E eu lembro que eu demorei anos para decorar que 7 vezes 8 é 56. É 56 ou não? Brincadeira. Eu lembro que o negócio não entrava na minha cabeça, porque era muito fácil você saber a do 2, a do 4, aí de repente as outras coisas, e vai indo, e aí a hora que eu olhava, eu falava, mas 7 vezes 8, 7 vezes 8, aquele negócio, e aí a professora chegava e queria passar a tabuada na lousa. Vamos lá, quem sabe? 2 vezes 2, levanta a mão. Eu sabia que era 4, mas sabe quando você tem medo de levantar a mão e falar errado? Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Ou então a professora chegava lá e ela falava, quem descobriu o Brasil? E lá dentro você sabia que era Pedro Álvares Cabral. Você sabia que não era Cristóvão Colombo. E aí você estava lá e ela falava, ei, alguém sabe? Me ajuda aqui, quem descobriu o Brasil? E aí você queria falar, mas o medo de não acontecer, o medo de estar errado, era maior do que a sua convicção, e calava acerca de uma verdade que você estava certo. Sabe, irmão, às vezes a gente está diante da doença, a gente está diante da falta, a gente está diante do problema, e a gente tem uma palavra dentro do nosso coração, porque você já mostrou para mim que você está cheio da palavra. Você já sabe que o Senhor é seu pastor e nada te falta. Você sabe que Deus já te amou e amou o mundo e deu o Filho para você ter vida, ter sozo, você ter zoe, ter salvação que é sozo, ter zoe que é a própria vida de Deus dentro de você. Mas você se vê diante daquilo e aí você fica, fala, não falo. E aí a circunstância está aqui, a mulher está do lado de cá. Você sabe como é isso ou não? E aí você vai lá e você acaba mantendo aquilo dentro de você, e você cala a sua boca. Mas se nós somos cristãos e vivemos uma vida de fé, existe um espírito de fé. Quem aqui já ouviu falar sobre o espírito do carnaval? Já ouviu falar sobre o espírito do carnaval? A pessoa fala assim, eu já estou em espírito de carnaval, eu estou em espírito de festa. O que é isso? O cara não está trabalhando mais, já está ouvindo modinha, já está usando, já usa roupa de 3 dedos, está usando de 1 dedo, já está o quê? Indo no espírito de carnaval. Ou então a pessoa fala, eu estou em espírito de festa, estou em espírito de ano novo. Já sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe, irmão, o mundo, ele entende que existe uma forma de se viver para cada estação. O mundo entende que no carnaval para eles não é um tempo de chorar, mas é um tempo de liberar geral mesmo, é isso que eles empregam lá fora. E se uma pessoa estiver no carnaval triste, ela não está andando no espírito daquela estação. Pastor, você está falando que eu tenho que pular carnaval? É claro que não, abençoado. Eu estou falando para você que assim como o mundo lá fora já entendeu que existe um espírito ou uma forma de se viver em cada estação, existe uma forma de se viver para aquele que é crente. Vou falar de novo para você. Irmão, se você é crente, existe um espírito que você precisa manter na sua vida, um espírito que você precisa agarrar. E quando eu estou falando sobre ter um espírito, eu estou falando sobre viver uma vida como aquele que é cheio do Espírito de Deus dentro de você. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 13, vai lá comigo. Paulo fala um pouco sobre esse espírito, sobre esse algo que tem que ser agarrado, vivido, praticado. E se você acompanhou nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, você viu que hoje nós estaríamos falando que você pode ter tudo aquilo que você falar. Nós estamos aprendendo um pouco sobre confissão, queridos. E eu quero que você termine o dia de hoje entendendo que você tem um poder disponível que vai começar a operar em cada área da sua vida no momento em que a sua boca começar a se abrir. 2 Coríntios 4,13 diz assim: ora, temos o mesmo espírito do quê? O mesmo espírito de carnaval? Não. O mesmo espírito de fé. O que ele está dizendo? Característico, uma forma de viver, uma forma de agir. As pessoas falam, ele já está em espírito de Natal. O que ele está fazendo? Dando presente para as pessoas. Esse é o espírito de Páscoa. Então está o quê? Está aí atrás de ovo de Páscoa. O espírito da fé nos faz viver de uma forma. E qual é essa forma? Como está escrito? Crie
por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Quem é crente aqui? Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. A Bíblia ela é muito equilibrada e sensata quando ela fala as coisas. Um ditado popular diz que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Você já ouviu isso? Já ou não? A Bíblia diz que existe sabedoria em você ouvir mais do que você fala, sim. Mas quando a Bíblia está falando sobre essas coisas, ele está falando sobre ter o domínio próprio, sobre dobrar a sua língua, sobre não falar mal das pessoas, sobre não sair falando coisas que você não sabe. Quanto a isso, a Bíblia te orienta a se calar, a ser longânimo. Quando seu marido chega em casa brigando, a Bíblia te ensina a andar em longanimidade, em benignidade, em domínio próprio. Quando a Bíblia fala sobre essas coisas, sobre falar erradamente, ela diz, be quiet, zíper na boca, fecha a boca. Mas quando a Bíblia fala sobre trazer para fora aquilo que existe no seu coração, quanto a convicções de fé, ela fala, grita. Fala para todo mundo, ou seja, se é pecado, quieto, mas se é verdade, se é convicção, se é fé, fala para todo mundo, irmão. Paulo diz, essa é a forma do cristão nascido de novo viver, ele crê e ele fala, ele crê e ele fala, ele crê e ele fala. Aí eu lembro de uma pessoa que certa vez falou, pastor, mas esse tipo de crente que está nascendo hoje é um crente prepotente. É um crente que fica falando e só coisa boa, e fala que vai acontecer isso, e fala que vai acontecer aquilo, e fala que vai acontecer aquilo outro. Irmão, deixa eu falar algo para você. As pessoas, elas não ligam quando você está falando que você vai morrer, elas não ligam quando você está falando que você está mal, sabe por quê? Porque isso te coloca em uma condição abaixo da condição delas. E o mundo lá fora está feliz enquanto você está pior do que eles. Sabe por que as pessoas ficam incomodadas quando você fala essas coisas? Que elas têm medo de acontecer, e elas sabem que se acontecer, você vai ser levantado acima delas, e elas não querem te ver melhor do que elas. Fala. Fala. O que é que você crê? Fala. Pastor, eu estou entendendo, então eu vou começar a falar aquilo que eu quiser, e a primeira coisa que eu vou falar é mata ele. Aquele infeliz do meu chefe que tem feito isso, mata ela, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus é um Deus tão sábio, que Ele já sabia na sua onisciência que a gente é Zé Mané. E que muitos de nós iríamos pensar acerca disso. É por isso que João, 1 João capítulo 4, vai lá comigo. No versículo de número 14... ele coloca um critério dentro disso. 1 João, capítulo de número 4. Aleluia. Primeira João, capítulo de número 4. Estou chegando lá. Você está chegando comigo também? No versículo de número 14, ele diz assim, 1 João 4,14, e nisso temos visto, testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, e qualquer que confessar a Jesus como Filho de Deus permanece nele e ele em Deus, e nisso conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus. Ou seja, irmão, tem amor envolvido em você chegar para uma pessoa e você falar assim, mata, 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 sim ou não? Não. Então eu falo para você, vai funcionar? Não. Por quê? Porque existem princípios onde a palavra funciona, onde amor está envolvido. Onde a palavra funciona, onde a Bíblia está envolvida. A Bíblia diz que essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa em nome de Jesus, Ele nos concederá. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, qual é a confissão que funciona? A confissão que está em linha com a palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, a confissão que funciona é a confissão em linha com a palavra.
Logo eu começo a entender que se eu confessar a palavra vai funcionar, eu preciso saber da palavra para confessar o que a palavra diz. Um crente sem a palavra não vai conseguir confessar através de uma palavra que ele não tem. Pastor, é por isso que crente tem que ler a Bíblia? É por isso que crente tem que vir no culto? É por isso que crente, ao invés de fazer só maratona de Netflix, tem que fazer maratona de pregação? Amém ou amém? Você está pronto para fazer 12 horas de ministração ininterruptas? Só levantar para fazer a pipoca e ir no banheiro, beber uma água. Não é beber água no banheiro, você entendeu, né? São duas coisas diferentes. Existe um poder na nossa vida. E esse poder vai começar a operar quando eu começar a falar. Mas falar o quê? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Josué de repente estava diante de uma situação, e você já me ouviu falando desse texto 1 milhão de vezes, e ele está ali, apreensivo, pressionado, tendo que substituir Moisés. Moisés tinha morrido, e ele de repente está lá, circunstâncias batendo tudo quanto é lado. Imagine que é conta, imagine que é você tendo que escolher a profissão, tendo que escolher a faculdade, tendo que escolher se namora, se não namora, não é? O que vai fazer? Se vai comprar frango ou carne, que só tem dinheiro para comprar uma coisa, pressão de tudo quanto é lado, e aí de repente Deus começa a trazer algumas orientações para ele. Vai lá comigo. Josué no capítulo de número 1. Aleluia. Josué capítulo de número 1. Quem chegar lá, diga, estou pronto. Aleluia. E ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Vou falar de novo com você. Ele diz o quê? Não se aparte da sua o quê? Você pode dizer comigo, não se aparte da sua boca. E ele continua antes. Não, agora não precisa repetir não, só presta atenção. Antes de você falar, ele diz assim, fala, mas antes de falar, medita. Por quê? Porque não adianta simplesmente falar, tem que falar aquilo que é certo. E ele diz, medita nele de dia e de noite, porque você vai fazer o que segundo nele está escrito, e a partir de então, virá prosperar em todos os seus caminhos. Olha que negócio doido. Josué está diante de uma situação. Eu acredito que talvez a Bíblia não está narrando, mas ele estava pensando, puxa, como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Quem é que vai me livrar? Por que eu? Porque bendita a hora que Moisés foi morrer. Bendita a hora que as coisas não estão dando certo. E agora? Quem poderá me defender? De repente ele ouve Deus falando com ele. E o que é que Deus fala com ele? Agora eu falo para você, querido. Já imagina, agora tenta imaginar comigo. Você vai lá e aí você está passando por uma pressão, você começa a orar, jejuar uma semana inteira. E aí você está lá, ajoelhado. Aí você está, Pai, me dá uma resposta. Pai, me mostra o que é que eu tenho que fazer. Pai, me mostra o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação. E aí de repente você é arrebatado. E aí você é levado em uma visão. E aí você vê Deus sentado lá no trono. Você está do lado dele. E aí você fica tudo feliz, né? Porque você fala, caramba, meu Deus aqui. E aí você fala, Deus, você ouviu o que eu acabei de dizer? Ele fala assim, ouvi sim, filho, o que você acabou de dizer. Então, Pai, me fala o que é que eu tenho que fazer para essa vida mudar, para as coisas acontecerem. Aí Deus vira para você e fala assim, é só você começar a falar. Quem ia ficar cabreiro com Deus aqui? Você está lá, e aí você está orando, clamando, tem uma visão, está diante de Deus, sei lá onde você está, se é uma visão, se Deus mesmo levou você para lá, e aí você chega, e aí Deus, o que é que eu tenho que fazer? Ele fala, ei, confessa a palavra. Irmão, a maioria da gente ia ficar louco com Deus.
Porque qual é a nossa expectativa? É assim, não, fica tranquilo, ó, você vai na rua tal, e a hora que você chegar na rua tal, vai ter um anjo naquela esquina, e aquele anjo vai te falar isso. Ou então você vai no lugar tal, na igreja tal, eu vou levantar um profeta, eu já falei com ele, e ele vai impor as mãos sobre a sua cabeça. Ou então você vai no lugar tal, daí você vai desenterrar, e tem um baú do tesouro que esqueceram lá. É assim que a gente quer fazer, é assim ou não é? Você quer, irmão, que Deus fala no negócio por ser de um jeito que depois você vai quase escrever um livro ou um filme de Hollywood. Mas, querido, eu digo para você que 99,9% dos casos, se você ajoelhasse e fosse levado dentro dessa mesma situação, tudo que você ouviria de Deus é aquilo que você já sabe que você precisa fazer. Muitas vezes nós estamos esperando uma nova ideia, uma novidade, quando desde Gênesis capítulo de número 1, Deus nos mostrou o segredo da nossa vida. Qual o segredo que vai fazer você ter aquilo que você quer? Falar. O que vai mudar o seu casamento? Falar. O que vai mudar o seu futuro? Falar. Porque a mesma palavra que construiu o mundo é a palavra que constrói seu futuro, irmão. A mesma palavra que Jesus usou, e quando o diabo veio, ele disse, está escrito, e o diabo saiu, é a palavra que vai te livrar dos problemas que se levantarem. Fale a palavra, fale o que você crê. Fale. Ô filha, não chora não, filho. Fala a palavra. Pastor, mas... e se não acontecer? Irmão, deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que vai acontecer. Se você crer ao ponto de falar, vai acontecer. Quando é que não vai acontecer? Quando você não crer e quando você não falar. Tiago, capítulo de número 3, fala comigo. Ele fala um pouquinho sobre isso, sobre essa palavra, sobre o poder dessa confissão, sobre a habilidade de usar as nossas línguas. Tiago, capítulo de número 3. Aleluia. Tiago, capítulo de número 3. Chegou lá comigo? Estou chegando também. E ele diz assim, ó. Versículo de número 2, Tiago 3. Todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça na sua confissão ou na palavra, esse se torna homem perfeito. E é capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, se colocamos freios na boca de cavalos para que obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sejam grandes, são levados por impetuosos ventos através de um pequenino leme. E se voltam para onde o leme quer, para onde o timoneiro, através do impulso, decide. O que é que a gente está vendo aqui? Olha o que o Tiago está falando. Diz que a língua tem o poder de colocar o seu corpo onde ela quer. É isso que você leu comigo ou não? Diz que aquele que domina a sua boca, ele se torna homem perfeito. Ele não apenas se torna um homem perfeito, mas ele tem a capacidade de refrear, dirigir, dominar, conduzir todo o seu corpo. A sua confissão te trouxe até aqui hoje. A sua confissão te deu o que você tem hoje. Pastor, eu não tenho nada. É porque talvez ou você tem confessado errado ou não tem confessado nada. Muitas vezes, irmãos, tudo que nós sabemos falar é comunicar as notícias que já têm acontecido. Pastor, eu não posso falar de política? Pode. Eu não posso falar que o São Paulo está na final do Campeonato Paulista? Deve. Né? Tem que aproveitar, irmão. Já faz muito tempo que meu time está ruim, né? Pastor, eu não posso falar? Pode. Mas o que você não deve fazer? Falar apenas dessas coisas.
O que você não deve fazer, falar mais dessas coisas do que daquilo que importa. Irmão, você precisa entender algo que eu também precisamos entender. Toda verdade que já foi depositada no nosso coração, se confessada, ela já tem o poder de transformar toda a nossa vida. Já tem o poder de conduzir todo o nosso corpo. Uma mãe estava conversando com a Kelly lá, e você viu que estava esse negócio de dengue aí. Aí a mãe estava tudo desesperada, e Kelly, o que foi? Ela falou assim, é dengue, agora já estão falando que a gripe suína está voltando. A mãe toda com medo, porque a dengue estava assolando as crianças, e agora gripe suína de novo voltando. Irmão, não sei se aconteceu com você, mas tem gente que o negócio ainda está lá na América do Norte. Diz que está chegando para cá, ela já começa a sentir os sintomas. Você conhece alguém assim ou não? O negócio está lá na África, falou lá que o pessoal teve lá cólera, a galera já está aqui, não, deixa eu colocar aqui um cloro na água, né, para ver se não vai pegar em mim. Tem gente, irmão, que é tão zica, que o negócio nem aconteceu, o mosquito nem picou, mas ela já sente as consequências das coisas. Por quê? Confessando. Ela acorda de manhã e, puxa, está doendo. Certeza que é o negócio lá que junta catarro aqui, como chama? Sinusite. Irmão, na realidade, o seu nariz está entupido, não é sinusite. Aí a pessoa começa, é sinusite. Sabe o que acontece? Vira sinusite. Por quê? Você começa a acreditar tanto nessas coisas e falar tanto acerca dessas coisas, que elas têm a liberdade de se manifestar em você. Aí a gente começa, tá ruim, o que acontece? Fica ruim. Por quê? Porque quanto mais você fala, você ouve. Você fala e você ouve. Você fala e você ouve, até o ponto que você acredita nessa verdade. E quando você passa a acreditar nessa verdade, a sua fé tem o poder de transformar isso em uma verdade. Tiago está dizendo, algo simples como falar, tem o poder de colocar a minha vida em um futuro glorioso, ou colocar a minha vida em um futuro de destruição. Quantas crianças desistem de tudo, porque os pais olham para elas e dizem, você não é um nada. Quantos adultos eu já vi olhando para os seus filhos e falando, não vai dar nada mesmo, esse não presta, esse já deu, esse já é assim. Quem aqui tem filho? Dá um sinal para mim. Quer uma tarefa daqui até o arrebatamento de Jesus? Todo dia olha no olho do seu filho e da sua filha e diz, você é um sucesso. Você nasceu para dar certo. Filho, existe um futuro brilhante para você. Filho, existe uma mulher linda que está preparada para você. Existe um casamento maravilhoso te esperando. Existe dinheiro aguardando você no seu futuro. Filho, você é bem sucedido em todas as suas escolhas. Filho, você nasceu para dar certo. Sabe, irmão, vai falando, vai confessando, vai chamando a existência. Você impõe as mãos nele e diz, filho, você vai ter uma aula e a sua aula vai ser tranquila. Mas sabe qual é o problema, irmão? Muitas vezes nós não estamos confessando. E aí a gente reclama porque um louco entra numa escola e mata um monte de gente. Agora eu falo para você, de 364 dias do ano, quantas vezes o seu filho foi para a escola e você confessou uma aula em segurança para ele? Não confessa, irmão. E aí depois a gente quer culpar Deus que as coisas deram errado. Aí eu falo para você, quantas vezes, como eu disse, a gente sai de casa e a gente fala, pai, obrigado, porque a minha vida é uma vida amplamente suprida. Pai, obrigado, porque nada falta. Sabe quando é que quando as vendas já não estão acontecendo? Mas sabe o que é isso? Eu tenho uma convicção. Essas palavras não são fé. Essas palavras são gritos de reações daquilo que as circunstâncias estão dizendo. É um eco de circunstância. Tem muita gente que está falando coisa, não porque crê, mas porque está soando um eco daquilo que a doença disse. Tenha uma voz ativa acerca daquilo que você crê, irmão. Você pode ter tudo aquilo que você quiser. Comece a acordar todos os dias e comece a confessar. Comece a declarar o quê? Tudo aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Porque se você confessar aquilo que a palavra diz, você pode ter a certeza de que isso já é seu. 1 João, capítulo de número 5, vai lá comigo agora.
Aleluia. No versículo de número 14 de 1 João 5, você pode ter tudo aquilo que você confessar. Você pode ter tudo aquilo que você crê. A pergunta é, o que é o que você tem confessado? O que é que você tem declarado? Não adianta estar cheio de fé, tem que trazer para fora, irmão. Tem muita gente, tem muito crente que está como um frasco de perfume caro, mas o perfume caro tem que entrar em contato com a pele, irmão, porque é na pele que ele vai cheirar. Dentro do frasco, todo o poder, toda a fragrância, toda a capacidade dele de produzir algo em alguém, não acontece porque está armazenado. Traz para fora o que você crê, traz para fora o que você tem aprendido. Ele diz 1 João 5,14, e essa é a confiança que temos nele. Qual confiança? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade pode ser traduzido por segundo aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a vontade de Deus, amém, queridos? E no versículo 15 ele diz, e se eu sei que ele me ouve, você sabe que Deus ouve a sua oração? Aleluia. Ele diz, sabemos também que já alcançamos tudo que temos pedido. Pastor, é isso mesmo que ele está dizendo? É isso mesmo que ele está dizendo. Eu fui lá e eu aprendi um versículo, qual? Que o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Pai, você é aquele que me supre em tudo. Eu creio, Filipenses 4,19 diz isso, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ninguém chegou para trazer dinheiro. Olho no aplicativo do banco, a conta está igual. Não funciona. Não. O que é que a Bíblia está dizendo? Eu orei, eu confessei, eu falei, independente de aplicativo, independente de pessoas, a minha convicção na resposta à minha confissão está na certeza que Jesus, aleluia, me salvou. E não apenas isso, que Jesus me ligou em Deus, e não apenas isso, como Romanos diz, aquele que nem mesmo o seu Filho nos poupou, como não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as demais coisas? A minha certeza não está naquilo que eu estou vendo ou sentindo, a minha certeza está naquilo que eu estou crendo. Se eu creio que Ele me ouve, eu também creio que Ele responde. Se eu creio que Ele já está me ouvindo, eu creio que independente de dinheiro aparecer ou não, é verdade, vai acontecer. E se eu acredito, eu começo a andar no Espírito. Qual o Espírito? O Espírito da fé. O Espírito que não para de falar, o Espírito que não para de comemorar, o Espírito que não para de celebrar. Qual é o Espírito? Aquele que já está dançando, porque sabe que a sua oração funciona. Irmão, eu não danço quando a minha bênção chega, eu danço quando eu confesso ela, porque naquele momento eu sei que ela já está a caminho. Aleluia, falando. A gente comprou um cadeirão, né, para a Anne começar a comer as comidas dela lá. E aí a Kelly tentou estar falando para ela, filha, daqui a pouco você vai estar comendo essa banana no cadeirão, né? Caldeirão, não é bruxa, né? Eu falo assim, você vai estar comendo banana no cadeirão, você vai estar comendo pera no cadeirão. Irmão, o cadeirão não chegou, o cadeirão está em algum caminhão por aí no meio do caminho, está chegando, mas sabe o que ela está fazendo? Ela já está falando, porque ela sabe que está vindo. Sabe, irmão, fale daquilo que você crê, fale do sucesso brilhante do seu casamento, fale do sucesso brilhante da sua loja, fale do sucesso brilhante da sua empresa, fale do sucesso brilhante da sua faculdade. Como é que vai ser? Exatamente como nós conversamos, Josué, não aparte da sua boca, porque não adianta saber, irmão, não adianta só saber. Quer matar um crente, tapa a boca dele. Sabe, irmão, a gente sabe tanto versículo, mas a gente sabe tanto versículo e muitas vezes não tem praticado. Eu gosto de um versículo que está lá em Salmos 45, o Manassés Guerra fez até uma música desse versículo, é um versículo muito legal.
Salmo 45, versículo de número 1, você está lá comigo? Não? Então abre lá. Salmo 45, 1. A gente está num período de reforma, você viu ali que já está instalada a rampinha, não é? A porta já está instalada, amanhã a gente vai quebrar a parede ali, a porta vai ficar muito maior para entrar, né? Mas existe uma arquiteta que ela está fazendo o quê? Está desenhando todo o projeto, para que as salas possam funcionar da melhor forma, para que a entrada esteja dentro dos requisitos. Eu não queria trazer uma rampa 1 metro para dentro do negócio ali. Mas ela olhou e falou, tem que ter inclinação, senão a prefeitura embaça e blá, 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 blá. Então, quando ela começou a fazer o projeto, ela estava colocando ali aquilo que era necessário e ela acreditava que iria acontecer. Olha o que o salmista diz, Salmos 45, verso de número 1. Ele diz, o meu coração transborda de boas palavras. É isso que está na sua Bíblia ou não? É isso aí ou não? É. Aquilo ali é isso aí mesmo. E ele diz assim, o meu coração transborda de boas palavras, dirige os meus versos ao rei, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Essa versão é a mais da hora de todas. A minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Um escritor conta uma história. Um arquiteto escreve o prédio que vai ser construído. Sabe o que o crente faz? Através da sua língua, ele desenha os projetos do seu futuro. O que o salmista está dizendo? O meu coração está repleto de boas palavras. Logo, através da minha confissão, eu estou desenhando o meu futuro. Como é que vai ser o seu futuro? Exatamente como você tem confessado. A minha boca tem o poder de escrever o meu futuro. No meu futuro não falta dinheiro. No meu futuro a minha família é abençoada. No meu futuro a Anne é bem-sucedida. Sabe, eu falo para ela hoje, pequenininha, eu falo, filha, você vai viajar o mundo. Filha, você vai encher um passaporte inteiro. Eu tenho falado para ela. Falo, filha, você vai ser bênção por onde você passar. Pastor, mas que negócio é esse? A menina nem sabe o que ela quer ser. Irmão, eu já estou construindo o futuro dela, porque ela ainda não sabe falar. E no dia que ela souber, ela só vai dar continuidade e o acabamento, porque a casa eu já estou construindo. Não deixe o diabo escrever o seu futuro. Não deixe o jornal escrever o seu futuro. Não deixe os seus antepassados que não conheceram a palavra escrever o seu futuro. Tem gente que está lá na minha família, todo mundo separa, porque a avó separou, a tia separou, o outro não. Na sua família ninguém separa. Por quê? Porque você confessa isso. A minha família é uma família abençoada. A minha casa é uma casa que permanece independente das adversidades. O meu casamento é um casamento guardado. O meu casamento é um casamento seguro. Eu creio na palavra de Deus. Acontece assim na minha casa. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A minha casa não será atingida. Na minha casa não falta pão. E vai confessando, irmão. O que é que você acredita? O que é que vai acontecer? Ah, pastor, eu acho que isso aí é muita prepotência. Eu acho que isso é você querer conduzir aquilo que Deus tem para a gente. Você acha que a sua palavra tem poder de mudar aquilo que Deus tem para mim no meu futuro? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 9 diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para e entende comigo aqui. Ele está dizendo que ninguém consegue imaginar, ninguém consegue falar, ninguém consegue crer naquilo que Deus tem, porque é muito maior do que a nossa capacidade. Leandro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, que você pode ser abusado e falar sobre coisas muito grandes, que nem se você quiser, vai chegar perto daquilo que Deus já planejou para você.
Então não tem nada grande demais que eu possa confessar, porque ainda que você tenha uma expectativa muito alta, a de Deus sempre é maior. Deus tem sempre coisas maiores, irmãos. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é dono de todo o poder, e Ele arquitetou cada um dos dias da nossa vida. Deuteronômio 28, no versículo de número 2, ele diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E ele diz: você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo. Deixa eu falar algo para você. Antes de você falar que você vai ser bem sucedido, Deus já está querendo isso. Então falar sobre o seu sucesso não é prepotência, não é orgulho, é a humildade de entrar em concordância com aquilo que Deus fala ao seu respeito. Eu posso ter tudo aquilo que eu quiser, em linha com a palavra de Deus. Pastor, mas eu posso viajar? Pode. Eu posso ver a minha filha casar bem? Pode. Eu posso ver a minha família livre de todo mal? Pode. Não espere o dia mal chegar. Nós não somos socorristas, nós somos arquitetos. Nós trabalhamos, querido, com as coisas antes delas acontecerem. Nós não estamos aqui correndo com o problema que está chegando, nós já estamos confessando. Tem gente que chega para mim e fala assim: vocês são loucos. Vocês estão falando aí de centro de convenção, vocês estão falando aí de dar carro, vocês estão falando de pagar faculdade, mas olha aí o negócio, olha o tanto que a igreja arrecada financeiramente, irmão. Talvez não seja essa semana, mas vai chegar, porque nós estamos construindo, e é algo melhor do que a estrada de tijolos dourados, irmãos. Nós estamos construindo numa palavra que funciona. Aleluia, aleluia. É por isso que eu posso dizer: eu sou suprido. É por isso que eu posso acordar todos os dias e confessar aquilo que eu creio. Fala. Pastor, mas aí vai parecer um papagaio. Não, vai parecer um crente. Porque papagaio fala da boca para fora, crente fala daquilo que está no coração. Romanos diz: nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Aleluia. Pastor, mas se eu começar a falar, as pessoas vão sair de perto de mim. Fizeram isso com Jesus. De repente estava lá e Jesus começou a falar umas verdades. Ele chega para os caras lá e fala assim: ei, está vendo esse pão aqui? Estou vendo esse pão. O negócio é o seguinte, ó, vai ser partido por amor de vocês. Fica imaginando os discípulos lá olhando meio torto. Ixi, o que será que ele está querendo dizer? Chegou um tempo, um pouco antes disso, ele chega para os caras lá e fala: ó, chegou minha hora. Hora do quê? Morrer. Está chegando o meu tempo. Pedrão chega lá e ele fala assim: você vai ser moído? Vai ser estraçalhado? Ao ponto de não dar para comer? Não. Longe de você, Jesus. O que é que Jesus chega para Pedro? Aparte de mim, Satanás. Porque você é para mim uma pedra de tropeço. Repreende a influência que estava por detrás de Pedro. De repente chega Jesus para ele e fala: e aí, Pedro? Todo mundo está correndo, né? Porque eu estou começando a falar aquilo que eles não querem ouvir. Você não quer ir embora também, Pedro? Pedro fala: ei, como é que eu posso ir? Se só você tem as palavras de vida eterna. Sabe, irmão, todas as vezes que Jesus tinha um discurso em linha com a palavra, não era todo mundo que gostava, não. Mas Jesus estava construindo o seu futuro. Vou falar de novo para você. Todas as vezes que Jesus estava falando sobre a sua morte e sobre a sua crucificação, ele estava construindo um futuro. Porque se ele não falasse, o futuro não iria ser construído. Estava construindo para as pessoas, mas também construindo para ele. Porque cada vez que ele ouvia isso, ele se tornava mais convicto de que era necessário que o Filho de Deus fosse pendurado no madeiro. Como Gálatas 3,13 diz: maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Pastor, o que é que você está dizendo? Irmão, você não fala por conveniência, você fala por convicção. Vou falar de novo essa frase para você decorar. O crente não fala por conveniência. O que é conveniência? Ah, está todo mundo querendo ouvir isso, eu vou falar não. O crente fala por convicção. É por isso que o crente exorta, independente do que as pessoas estão achando. Vai lá, o Samuel deu uma mancada. Eu vou chegar para ele e falar: cara, você está dando mancada, acorda para a vida. O que é que a conveniência fala?
Ai, Samuel, você é tão bonitinho. Mentira, né? É com brincadeira, né? Brincadeira. O que a conveniência fala? A conveniência vira e começa a falar assim: não, Samuel, as escolhas são suas, né? Deus sabe o que o melhor vai acontecer. Não, irmão, se está dando mancada, o crente vai falar a verdade. Aí está todo mundo lá falando, doença, 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 o crente começa a falar, não vai pegar não. Pegou até agora, mas a partir de hoje eu estou me posicionando e diabo, você está fora. A partir de hoje eu não sou mais dependente. Pastor, mas eu sou crente, o diabo não tem poder na minha vida. Ele só não tem poder onde você diz que ele não tem poder. Na aula de autoridade do crente no reino, a gente aprende, irmão, que o crente nascido de novo não fica possesso, mas ele fica opresso. E se você viver uma vida e der aberturas, ele vai poder dominar a sua mente, talvez tocar o seu corpo. Então você precisa algumas vezes virar e falar: capeta, tira a mão daqui, Satanás, sai daqui, no nome de Jesus, porque eu não te dou autoridade de tocar a minha saúde, de tocar as minhas finanças, e ele vai correr, irmão. Confessando a autoridade, confessando aquilo que você crê. De tanto Jesus falar, aconteceu. Mas sabe uma coisa que é linda? Vem para cá, diáconos, pertinho de mim. É que muitas pessoas olham apenas para aquilo que fazia menção à cruz. E Jesus estava olhando para aquilo que viria depois da cruz. Jesus sabia, irmão, que uma confissão certa, ela sempre produz resultados certos. Ainda que talvez seja duro você confessar, é difícil, irmão, falar de cura quando a dor de cabeça já pegou. É difícil falar que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, quando o último diagnóstico de médico do câncer é que a gente vai morrer. É duro? É, mas nós não confessamos por conveniência, nós confessamos por convicção. O que é que você quer receber de Deus? Está em linha com a palavra? Então fale. Pastor, mas funciona isso para eu ter um vestido de casamento dos meus sonhos? Irmão, tem algum lugar na Bíblia que diz que você não pode ter o vestido de casamento dos seus sonhos? Não. Então confessa. Pastor, mas não está escrito que eu posso ter o vestido de casamento dos meus sonhos. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir crendo vai acontecer. E Deus tem o prazer de satisfazer os desejos do seu coração. Mas posso dar uma boa dica para você, para a gente fechar e tomar ceia aqui? Quer um caminho onde tudo vai acontecer mais rápido? Não faça de você o centro das suas convicções e das suas confissões. Não creia apenas algo para você, para o seu ministério, para a sua vida. Não creia e confesse apenas coisas ligadas a você. Faça de você um caminho para tocar pessoas, porque aí acontece mais rápido. Como é, pastor? Não estou entendendo. Sabe, querido, você vai confessar: Pai, obrigado porque eu sou suprido. Mas eu não sou só suprido para mim, Pai. Eu sou suprido para tocar a vida de pessoas. Eu sou suprido para realizar ações. A minha casa tem, mas a tua palavra diz que o Senhor dá pão e semente. E a minha casa é uma casa abundante de sementes para serem lançadas na vida de outros. Sabe por que isso mostra que você não só anda em fé, mas você anda em amor. E o caminho do amor, querido, é um caminho que agrada a Deus. Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Aleluia.